Olá, bem-vindos de volta a um de nossos vídeos institucionais. Desta vez, pretendemos falar de como falar em público. Ou seja, todas as pessoas o tempo todo, seja em empresas, seja em igrejas, seja em qualquer tipo de instituição ou organização, têm dúvidas sobre esse assunto. Suam muito, transpiram, ficam nervosas, não querem pensar na possibilidade de falar em público. E na verdade, não é nada tão difícil assim. E hoje nós vamos poder falar um pouco desse assunto para enriquecer a sua vida e assim melhorar o seu relacionamento com o seu público. Ok? Vamos lá? Vamos começar então aprendendo sobre o inesperado. Certamente você tem medo daquilo que você não conhece. Então a primeira tentativa é, na sua casa ou no seu escritório, você pega um tema específico, se organiza, coloca numa folha de papel e aí então faz a apresentação para um colega, para a esposa, para o marido, para um amigo, para um familiar ou então de frente para uma câmera, se você tiver uma. Então, desta apresentação vai surgir o grande apresentador que você vai se tornar, mas partindo dos erros, partindo das dificuldades. Esse é o princípio. Feito isso, nós precisamos entender e discutir do que você tem medo. Pare para se perguntar, do que eu tenho medo? Ao falar em público especificamente, do que eu tenho medo? Quando você chegar à conclusão, eu sugiro mais uma vez o papel, anote para depois analisar mais uma vez, outra vez. Depois você analise então a segunda pergunta. Por que você tem medo? Eu aposto que no decorrer desses questionamentos você vai descobrir que era tudo uma grande bobagem, que não era razão para medo. Então, quando você perceber e escrever por que você tem medo, parte então para desde quando você tem esse medo. Isso vai ajudar muito num formato meio que terapêutico para que você compreenda se tem razão para esse medo ou se simplesmente foi porque na segunda série uma pessoa escarneceu de você por alguma razão, por uma roupa que você usou e aí você tomou birra e medo e preocupação quando você se expunha ao público. Essa é uma boa sugestão. Desde aí, você pense, você está disposto a acabar com esse medo? Mesmo? Porque se não está, não vale a pena nem começar. É uma luta de você contra você. E é dura. Mas, se você estiver efetivamente disposto a acabar com esse medo, pense numa coisa muito boa. O que você poderá realizar quando não tiver mais esse medo? Quantas coisas, a festa do seu filho, da sua filha, aquela reunião da escola, a reunião da empresa, o seu aniversário, o discurso de formatura, quantas coisas incríveis você vai poder realizar quando você perceber que o público não te intimida mais. É genial, é muito prazeroso e eu aposto que você consegue. Vamos partir para a prática? Vamos da seguinte forma. Em primeiro lugar, elabore um conteúdo. Hoje nós temos a internet. Temos recursos infindáveis para todo e qualquer assunto que você quiser desenvolver. É claro que você dificilmente vai se propor a falar em público sobre um assunto que você não domina, ou ao menos não conhece muito bem. Mas, mesmo daquilo que se conhece muito bem, pode se aprimorar. Então, internet, livros, enciclopédias e tudo mais para você preparar o conteúdo que vai apresentar. Trabalhe a sua relação com o texto. Olhe, você tem que ter intimidade com aquilo que fala. Não pode ser uma reportagem daquelas rápidas, onde o repórter simplesmente lê o que está se passando em determinado país e passa para a notícia seguinte. Tem que ter envolvimento, tem que ter comprometimento. Você precisa se envolver com a matéria que você está defendendo. Você precisa defender o assunto
como eu estou fazendo agora. Eu acredito realmente que você possa falar em público. E por isso eu estou aqui, empenhado em te dar as coordenadas. Então preste atenção. Não confie na memória. A memória nos trai. Então, quando você tiver muita habilidade, estiver confiante, aí é que você tem que se preocupar mesmo. Porque quando estiver confiante, é aí que você vai ser traído pela sua memória. E muitas vezes, em alguns casos, pela arrogância. Então, cuidado. Você precisa anotar os tópicos, você precisa se concentrar nos tópicos e aí sim seguir o padrão da sua palestra ou do seu curso. Aprimore o improviso. Claro que você não vai ficar refém do improviso. Você não vai ficar tendo que improvisar o tempo todo, porque improvisar é para quem já é craque. Mas mesmo quando você se tornar craque ou entender que já é um craque, não convém. Porque a memória, como eu falei anteriormente, pode te pregar uma peça. Então tenha sempre, em cada assunto, 2 ou 3 alternativas de saída, de escape, onde você possa desenvolver um assunto, desenvolver um conteúdo, onde você possa realmente improvisar dentro de um questionamento da plateia, dentro de uma alternativa de assunto, enfim. Não é para toda hora, mas esteja preparado. Você precisa conhecer o seu público antecipadamente. Mesmo que você tenha uma palestra por noite, todas as noites, você precisa ter um tempo, 1 hora, 2 horas, quanto for necessário para você, adequado para você, conhecer o público que você vai enfrentar. Então, conhecedor do público, você vai preparar a linguagem adequada para esse público. Você não pode querer falar a mesma linguagem para adolescentes de 13, 14 anos e para filósofos da universidade daquele estado. Então, cuidado, se aproxime o máximo daquela linguagem que fará sentido para eles. Esse é o ideal. Espero, então, ter dado boas dicas nesse vídeo de como se falar em público. Claro que nós temos algumas alternativas, inclusive na nossa empresa, para que vocês contratem, assim como existem empresas maravilhosas no país inteiro, para que contratem pessoas qualificadas para treinar o seu pessoal, ou a você mesmo, através de um trabalho de coaching, por exemplo, para que você tenha a capacidade e a coragem de falar em público nas suas necessidades. Agora, a dica final. Comece a sua apresentação com entusiasmo, disposição, mostrando a que veio. Alimente o seu público durante toda a apresentação, para que ele se sinta fortalecido, para que ele diga toda hora: vou levar isso para a minha vida, vou levar isso para a minha vida, vou levar isso para a minha vida. Quando ele estiver certo disso, aí você vai estar acrescentando alguma coisa nele. Agora, para finalizar, brilho. Uma história, alguma coisa que você considere brilhante. Assim você deve terminar. Como eu vou terminar agora, dizendo que eu não tenho dúvida de que o seu futuro será incrível.